capítulo 17, vamos ler a partir do versículo 8. Amém, meus irmãos? Amém. Vamos assim a palavra do nosso Deus. Êxodo 17, a partir do versículo 8. Então viu Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Pelo que disse Moisés a Josué: escolhemos-nos homens e saia a peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro ou do monte, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que enquanto Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso tomaram uma pedra e o puseram debaixo dele, para sentar-se sobre ela. E Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim ficaram as mãos firmes até que o sol se pôs. E assim Josué desfez a Amaleque e o seu povo a fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para memória no livro, e relata-o aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar, e chamou o seu nome Yahvé, ou Senhor é a bandeira, ou a minha bandeira. E disse, porque jurou o Senhor, haverá guerra. E disse, porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque, de geração em geração. Louvado seja Deus. Os irmãos podem sentar. Meus irmãos, a nossa vida, sempre, como temos falado aqui, a nossa vida cristã, a nossa jornada cristã, ela sempre será de embates e de muitas guerras e pelejas. E como já falamos aqui em outros cultos, e às vezes as maiores guerras, algumas das maiores guerras é dentro de nós, é contra nós mesmos, contra a nossa mente, é contra o nosso achismo, o nosso querer, é contra as nossas vontades, porque as nossas vontades, elas sempre estarão na contramão da vontade de Deus. O nosso querer, o nosso achismo nunca será, nem sempre, o querer de Deus. Por isso nós precisamos a cada dia, irmãos, para que possamos ter o coração alinhado com a vontade de Deus, nós precisamos a cada dia nos posicionar diante da sua presença, diante da sua vontade, diante do propósito pelo qual Ele chamou cada um de nós. Quantas guerras nós temos enfrentado, guerras para vencer alguns pecados que às vezes ainda estão presentes na nossa vida. Jovens que estão aqui, pecados que muitas das vezes perdeu a vida de vocês, fazendo com que vocês vivam verdadeiramente, não escravos de Cristo, mas escravos do pecado. Quantas lutas existem na nossa mente, no nosso coração, no nosso lar, no nosso dia a dia, para que a gente possa, irmãos, retroceder, sair do propósito do Senhor, porque esse é o intuito do inimigo, esse é o intuito de Satanás, é levar com que a minha mente, a sua mente, os nossos corações saiam da vontade do Senhor, saia daquilo que realmente deveria ser prazeroso para nós. O pecado, ele promove prazeres, mas o pecado também promove distanciamento da presença de Deus. Mas a palavra de Deus também diz que ela deveria ser o nosso maior prazer, como o Salmo capítulo 1 diz, que o nosso prazer deveria ser na lei do Senhor, e nessa lei, nessa palavra, meditar de dia e de noite. Quantos dias a gente passa sem meditar na palavra do Senhor? Quantas noites, momentos que nós poderíamos tirar para meditar na palavra do Senhor, e nós passamos a desfrutar desse tempo tão precioso para dar Ele a outras coisas, coisas essas que nunca vai mudar a minha vida, coisas essas que nunca nos levará para mais perto do Senhor. Por isso que às vezes o nosso conhecimento da palavra é raso, por isso que a nossa experiência com Deus é rasa, por isso que a gente não consegue sair
águas de início davam nos seus pés, depois davam nos seus joelhos, depois davam nos lombos, depois eram águas profundas, o qual só podia se atravessar a nado. Nós estamos em uma caminhada de processo. Eu não sei em que etapa dessas águas você está. Talvez tenha alguns aqui que nem botaram os pés nas águas ainda, estão só com os pés na areia da praia. Talvez tenha alguns que não querem entrar ainda, mas o Senhor está convidando, porque na experiência do profeta era um anjo que media uma certa distância e convidava: vem, entra. Quanto tempo nós iremos passar na presença de Deus? Quanto tempo nós iremos passar congregando? Quanto tempo nós iremos vir para o culto? Um dia, uma semana, um mês, um ano, anos. E talvez a gente não dá um passo na caminhada, a gente não consegue progredir. O Senhor nos convida e a gente diz não. Mas quando o mundo lança seus convites, nós dizemos sim. Quando as redes sociais nos convidam para navegar nela, nós mergulhamos de cabeça, sem se preocupar com o dano que talvez isso pode trazer na nossa vida espiritual. E isso são constantes batalhas e guerras, irmãos, que permeiam a nossa mente, o nosso ser. É a minha dificuldade, é a sua dificuldade, e às vezes é a nossa realidade. E nós temos que mudar essa realidade, irmão. Nós temos que fazer escolhas pela qual Deus ele veio modificar a direção que estamos tomando. Deus ele quer agregar na minha e na tua vida conhecimento para desfrutarmos de experiências maiores. Ah, meus irmãos, se a nossa dedicação pelo Senhor fosse a mesma pela qual nós dedicamos a algo desta vida, se a nossa dedicação na busca de Deus fosse a mesma dedicação que nós damos pelo salário mínimo que nós recebemos, se o nosso empenho de divulgar o nosso profissionalismo fosse o mesmo que devemos dar ao Senhor. Por experiência própria, houve alguns dias aí atrás que eu fiz uma profetagem em alguns bairros, e eu profetando, eu dizia: Senhor, como nós somos infiéis, porque muitas das vezes para profetar um só de casa em casa, para divulgar o meu trabalho, a gente é apto para isso, mas quando é para evangelizar, a gente bota 1001 desculpas. Quando é para falar do amor de Deus, a gente recua. Será porque a nossa mente ela está tão materialista, a nossa mente está tão voltada para as conquistas terrenas, que nós estamos esquecendo que o que mais importa para nós, o que deveria nortear mais a nossa vida, deveria ser a presença de Deus. Porque com a presença de Deus você pode ir mais longe. Pela presença de Deus você pode conquistar o que o mundo não te dá, seja espiritual ou seja material, mas a presença dele é que nos abastece, é a presença dele é quem nos supre, é a presença dele que abre portas, é a presença dele que provê para nós todas as coisas. Sabe por que nós precisamos valorizar essa presença? Porque no dia do embate da vida, no dia da guerra, no dia da adversidade, sua mente não está firmada em bens materiais, seu coração não está confiando em estruturas terrenas, mas sim é um sobrenatural do céu sobre a tua vida. Eu não estou dizendo que você não possa, que nós não podemos se dedicar, batalhar, progredir. Se você não correr, ninguém vai correr atrás de você não. Faça isso, façamos isso sim, porém com o entendimento que quando há um chamado de Deus para a nossa vida, irmão, nós temos que ter a mesma prontidão, nós temos que ter a mesma disponibilidade quando nós temos para o trabalho nessa terra. Porque quando eu era empregado, quando eu trabalhava numa empresa, se a empresa dissesse, vai trabalhar domingo, quem aqui não ia? Nós se submetíamos. Se a empresa dissesse, vai passar um ano trabalhando de domingo a domingo, quem aqui que deixava de ir? Nenhum de nós deixava de ir.
Porque nós precisamos, nós se submetemos, porque não queremos ter perdas, não queremos ter danos, é o nosso pão de cada dia. Mas porque quando há muitas vezes o convite de Deus, vamos evangelizar, vamos fazer um jejum, vamos entrar em um propósito, vamos entrar em uma dinâmica, vamos participar mais, vamos nos envolver mais, vamos se dedicar mais, sempre há da nossa parte, igreja, uma rejeição. Nós achamos que não, mas há, porque com a nossa boca dizemos algo, mas as nossas atitudes manifestam outra coisa. Os irmãos estão entendendo, amém? Amém. Deus, Ele quer nos preparar, meus irmãos, para batalhas. E Provérbios chega a dizer que no dia da adversidade, no dia da luta, se você for fraco, frouxo, covarde, pouca será a sua força. Haverá guerras que eu e você vão enfrentar nesse mundo, não sei quais, mas haverá. Seja por conta do Evangelho, seja por conta de se posicionarmos pela nossa fé, seja por conta de provas no âmbito natural, como desemprego, enfermidade, problema no casamento, na família, sempre nós vamos estar rodeados de guerras. Mas nós precisamos se posicionar diante daquele ao qual nós servimos, porque a vitória sempre vai vir dele. Porque quando a vitória vem dele, a glória, o louvor é dado a ele. Israel, ele foi resgatado por Deus do Egito, de uma escravidão. Estava de caminho a uma terra prometida. E nesse momento nós vemos, mais uma vez, o povo de Deus se encontrava diante de uma peleja, de uma luta, diante de uma imposição do inimigo, de uma adversidade. Se você for ler os versículos anteriores, diz que houve contenda entre o povo de Deus, entre alguns contra Moisés, que na verdade é contra o próprio Deus. Houve indagação, porque nos tirasse do Egito, nos trouxesse para morrer de sede, porque o povo aqui estava cansado de caminhar e não havia água para beber. Porém, se você voltar alguns capítulos antes, o povo estava nessa mesma dificuldade, 3 dias caminhando com sede. Quando chegaria em um ambiente que tinha água, eram águas amargas, águas de Mara. E o povo murmurou, e Moisés clamou, e Deus fez um milagre, mostrou um leão, jogou nas águas, e as águas se tornaram doces. Saciou a sede do povo, mas na frente um pouquinho, o povo se encontra novamente com sede. O povo já deveria entender, o Deus que fez milagre ontem é o Deus que vai fazer hoje. Mas o povo não entendeu, o povo se colocou a murmurar. E a experiência de Israel parece muito com a nossa. Quantos milagres já não vivemos? Quantas providências de Deus já não vivemos? Quantas intervenções do céu já vivemos? Quantas experiências? E às vezes, quando nos encontramos em uma luta hoje, nós devemos nos encontrar crendo que o Deus de ontem é o mesmo de hoje e será o de amanhã. Aleluia! E às vezes nos encontramos não crendo nisso, mas sim praguejando, reclamando. Deus não está vendo minha luta. Deus não está vendo minha aflição. Ele está sim. Mas diante da sua luta, Ele não só está vendo a luta, Ele está vendo o meio, o seu posicionamento diante dela. Porque o que vai gerar Deus liberar vitória, o que vai fazer Deus liberar providência, milagre, diante da adversidade que você passa, é como estamos nos comportando diante dela. Diante da adversidade nós reclamamos, nós praguejamos, ou nós adoramos. Porque adorar na abundância é fácil. Adorar quando tudo está bem é fácil. Tem um escritor, um pregador, chamado John Piper. Em uma das suas biografias ele diz que o maior perigo do cristão não são as derrotas, as guerras, são as vitórias. Às vezes o nosso maior perigo, sabe que momento é? Não é nos momentos de guerra, é nos momentos de vitórias. Porque nós temos uma grande tendência, irmãos, que nos momentos de vitória nos acomodarmos. Nós temos uma grande probabilidade de nos momentos de vitória, de conquista, a gente abaixar a guarda, a gente esquecer que estamos rodeados de inimigos,
somos despertos para jejuar. Quem aqui coloca jejum quando tudo está bem? Quem aqui quer jejuar quando tudo está dando certo? Quem aqui quer jejuar quando tem saúde, quando tem dinheiro no bolso? Porém, quando a enfermidade chega, quando o desemprego chega, quando a luta chega, aí parece que a gente é despertado a orar. Por isso que parece que às vezes é melhor estarmos em guerras constantemente do que em vitórias. Porque parece que as vitórias fazem com que a gente se distancie do relacionamento com Deus. E não era para ser assim. Não é para ser assim. Parece que quando tem guerras, nós oramos. É assim ou não é? Quando um filho seu está doente, você ora por nunca orou. Quando você está desempregado, faltando as coisas em casa, você clama por misericórdia como nunca clamou. Quando chega uma luta, uma investida, uma situação, a gente faz proposta, a gente faz culto no lar, a gente faz jejum, a gente prolonga o jejum, a gente se sacrifica. Por quê? Porque a gente quer ver um agir de Deus. E muitas das vezes, meus irmãos, Deus não age na minha e na tua vida. Muitas das vezes tem circunstâncias que Deus não age na minha e na tua vida. Quando nós oramos, sabe por quê? Porque a gente só está orando naquela situação. Porque a gente já não tem vindo viver uma vida de oração. Ei, você não ora constantemente, você não jejua constantemente, você não tem relacionamento pela necessidade de ter com vocês se esquecem de mim. Mas quando o negócio engrossa, quando o caldo engrossa, quando a luta chega, aí vocês oram e querem que eu responda. Repreendi, Satanás. Muitas das vezes não recebemos resposta de Deus quando oramos por uma causa, porque ontem não tinha luta, ontem a gente não orou, antes de ontem não teve luta, antes de ontem a gente não jejuou, semana passada não teve batalha, nós não choramos, nós não clamamos, nós não jejuamos. Aí hoje, porque tem uma luta, nós estamos orando. Hoje, porque tem uma luta, eu vou jejuar. E nós queremos que Deus tenha essa obrigação de responder do jeito que a gente quer. E muitas das vezes Deus não responde, sabe por quê? Vocês têm uma vida toda de bonança e não oram. Quando o negócio fica difícil, vocês oram. Isso é hipocrisia da nossa parte, isso é ingratidão. Porque a oração, irmãos, a oração não deveria ser algo pela qual a gente arranca o que é de Deus para nós. Ainda que a oração é uma forma pela qual nós fazemos nossas petições diante dele, como ele mesmo nos ensina. Mas a oração deveria ser uma forma pela qual Deus recebe de nós o que nós devemos dar a Ele. Esse deveria ser o sentido da oração. Não orar para arrancar algo de Deus, mas orar para dar algo de nós a Deus. A nossa vida, a nossa dependência, o nosso coração, o nosso ser. Você se lembra se esses dias você dobrou seu joelho e você chorou? Talvez tenha crentes aqui que já faz dias, semanas, meses ou anos que não derramou uma lágrima confessando os seus pecados, que não derramou uma lágrima chorando pelo seu lar, pela sua vizinhança, chorando por si mesmo. Senhor, tem misericórdia de mim, que eu sou um pecador, eu sou sujo, eu sou imundo. Mas o sangue de Jesus tem poder de me purificar. Louvado seja Deus. Nós precisamos mais colocar nossa vida no altar, igreja. Individualmente precisamos manter mais relacionamento, ou achamos porque somos cristãos, crentes há 5, 10, 15, 20 anos, estamos constantemente nos cultos, ouvimos palavras, ouvimos de Deus, mas sair dessas portas para fora, o nosso relacionamento com Deus é fraco. O nosso relacionamento com Deus é de troca, é de barganha, é de interesse. Você imagina, vou dar um exemplo para você, acho que eu já esse exemplo uma vez. Você imagina se um camarada, ele conhece uma mulher, ele noiva, ele vai casar, ele ama aquela mulher, e no dia do casamento aquela mulher chega e pensa: ó, eu só estou casando com você por interesse.
Você me ama, você me dá o melhor, o bom do melhor, você cuida de mim, mas na verdade eu só quero casar com você porque você tem algo para me dar. Você é rico, você tem riquezas. Eu estou de olho no que você tem para me dar, não o que você é para mim. O que significa para mim não é o que você é, mas os seus bens. Como esse noivo ficaria? Como você ficaria ouvindo isso da sua suposta e futura esposa? Haveria alegria nesse casamento? Haveria desejo desse casamento prosseguir? Não. Ficaremos revoltados em ver uma noiva dizendo isso para um noivo, né? Sim ou não? Sim. E sabia que nós, como noivo do Senhor, muitas das vezes esse é o nosso relacionamento com Ele. Sabia que sem perceber de forma, às vezes ingênua ou insignificante, às vezes o nosso relacionamento com Ele é esse. Como noivo, nós queremos Ele como noivo, não por aquele que Ele é, mas por aquele que Ele pode dar. Isso é sério, irmãos. Isso é sério. E você vê a história de Israel, um paralelo lindo, um profeta. É uma tipologia da igreja nos últimos dias. Às vezes se enquadramos muito na experiência de Israel, não na fidelidade que Israel teve, mas às vezes na inconstância que ele viveu. Às vezes somos inconstantes. Hoje nós queremos, amanhã não queremos. Hoje somos despertados para a alegria, amanhã já não pegamos mais. Uma semana estamos despertados para jejuar, amanhã já não queremos mais. Porque talvez a gente jejuou pelo algo, a gente orou por algo, achando que Deus ia fazer assim, ó. E porque Deus não fez, eu não vou jejuar mais não, eu não vou orar mais não. E aonde fica a nossa perseverança? Aonde fica a nossa persistência? Aonde fica o nosso triunfar sobre nós mesmos? Porque quando eu e você começar a orar por algo, jejuar por algo, dar uma proposta em relação a algo, vamos ser confrontados. A nossa mente vai nos confrontar, o diabo vai nos confrontar, a nossa incredulidade vai nos confrontar. Cadê o teu Deus? Tu não jejuou uma semana? Tu não orou? E às vezes começamos a achar que é Deus que não quer fazer. Não, é nós que não queremos permanecer fazendo. Amém, meus irmãos? Amém. Diante dessa contenda, dessa murmuração, no versículo 8 em diante diz que Deus disse que ia se levantar uma guerra contra um povo inimigo de Deus, Amaleque. Porque sempre assim, sempre depois de uma contenda, sempre depois de murmurações, sempre depois de depravações, sempre depois de coisas que não agradam a Deus, vai se levantar o diabo. Quando a gente não entende que o processo que estamos vivendo é algo que nos requererá de nós uma paciência para nós alcançarmos o propósito, se houver murmuração, se houver discórdia, se houver contenda, será dada legalidade para que o diabo se levante. Quando tem contenda no meio do seu lado, quem é que prevalece depois? Amaleque. Porque foi dada legalidade. Foi dado espaço para o diabo se levantar. E Deus disse, vai ter guerra. Mas Deus deu toda a orientação a Moisés. E Moisés passou para o povo. Ajuda homens, alguns homens, a pelejar. Porque ele fez questão de citar homens? Porque Deus não quer usar imaturos, homens imaturos, moleques, meninões, bebezões. O que a gente mais vê dentro da igreja hoje é meninos da fé, é pessoas desestruturadas, é pessoas que têm até dons, talentos, mas são bebezões, é pessoas que têm chamado de Deus, têm vocação de Deus, mas são meninos, não sabem lidar com a adversidade, não sabem lidar diante da guerra, não sabem lidar diante de uma fofoca, não sabem lidar diante de uma picuinha, não sabem lidar com nada. Qualquer coisa move ele do lugar de forma espiritual para uma forma carnal. Por isso que Deus permitiu o povo andar tanto no deserto. Deus queria tirar o Egito de dentro do povo. Deus queria estruturar o povo para as guerras que viriam. Mas mesmo o povo vivendo tantas experiências e milagres,
O povo começou a contender com Moisés: nos tirasse do Egito para morrer de sede aqui? Nos trouxesse para morrer, nós, nossos filhos, nosso gado? O povo tinha esquecido que Deus tinha feito há alguns capítulos atrás. Você esqueceu, será, do que Deus teria a tua vida? A palavra de Deus deve nos trazer a memória, nos traz a esperança. Não, o Deus que operou ontem na minha vida, Ele vai continuar operando. Porque Ele é fiel, louvado seja o Senhor. Apenas Ele quer que você se posicione. Ele só pede para que você faça o que possamos fazer, o que eu e você não pode fazer. Ele vai intervir e fazer no meio do seu lugar. E Moisés disse: ó, eu vou subir para o cume do monte. Pega homens aí, alguns homens aí para peleja. Seleciona alguns, não eram muitos. Porque às vezes a gente tem muito, mas quando a gente vai procurar, só fica poucos. Só fica poucos. Escolha alguns homens. Deus quer usar homens. Deus quer usar mulheres e homens estruturados sobre a rocha. Deus quer usar homens e mulheres no evangelismo, na palavra, no ministério, no louvor, na adoração, no expulsar demônio, no repreender enfermidade. Deus quer te usar, igreja. Mas precisamos nos posicionar, precisamos ser maduros nessa última hora. Paulo disse: quando eu era menino, eu falava como menino, eu agia como menino, mas depois que eu cresci, que eu virei homem, eu deixei as coisas de menino. Você e eu constantemente vamos enfrentar guerras. E às vezes as guerras externas, elas vêm para mexer com o que está dentro. E o que é que está dentro de nós? Homem e mulher espiritual? Ou homem e mulher espiritual por algum momento? Por algum tempo? Até onde eu não sou afrontado? Até eu não sou caluniado. Porque se eu fosse deixar de ser espiritual, porque alguém inventou algo de mim, porque alguém levantou uma calúnia contra mim, eu falo o que Paulo disse no estudo de terça passada: abençoamos e não amaldiçoamos. Sabe por quê? Porque minha vida não depende do que os outros dizem de mim, eu acho. Depende da minha vida com Deus. Às vezes estamos deixando de viver algo grande com o Senhor, porque estamos preocupados com o que os outros dizem, o que os outros acham. Pouco importa, meu irmão. Enquanto você está preocupado em viver a minha vida, em ver a minha vida, você está esquecendo a sua. Progrida na sua experiência com Deus. Prossigamos juntos para o reino de Deus. E Deus será conosco. Louvado seja o nome do Senhor. E Moisés disse: ó, separa homens. Tem homens aqui que Deus pode contar? Sim ou não? Tem homens e mulheres, quando eu digo homens é generalizado. Tem homens e mulheres aqui que Deus pode contar nessa noite? Tem homens e mulheres aqui que Deus pode dizer ao Espírito Santo: separa Espírito Santo para a obra que eu chamei, separa para enfrentar a guerra, separa para orar por esse bairro, separa para evangelizar, separa para fazer a obra. Estamos disponíveis? Nós somos bebezões na fé. Estamos chupando chupeta. E assim Josué fez. Igual alguns homens, e fui para a batalha contra Amaleque. Quem não sabe o que é Amaleque? Amaleque é um povo da descendência de Esaú. E esse povo sempre foi um povo que se opôs ao povo de Deus. Eles sempre se levantaram contra o povo de Deus. Lá em Deuteronômio diz que quando Israel saiu do Egito, Amaleque tentou atacar Israel e atacou. Porém, Amaleque não foi pela frente. Amaleque atacou por trás, pela retaguarda, pegando os mais fracos, os velhos, os que estavam doentes, os que estavam cansados. O inimigo aqui usou de astúcia. Ele sabe que pela frente estavam os homens que estavam prontos para a batalha. Pela frente estava um líder, Moisés, cheio da presença de Deus. Vamos por trás, vamos pegar os mais fracos. Por isso, quando você vê algum crente fraco, dificilmente ele consegue se levantar. Por isso que você vê um crente quando está ferido, cansado,
ele é bombardeado pelo inferno, porque o diabo vai nele, só vai nele. O lobo, quando ele olhava para o rebanho nas colinas, o lobo ele não ataca o rebanho, ele ataca aquela ovelha que se dispersa do rebanho, aquela que está vulnerável, aquela que está sozinha, aquela que está mancando, aquela que está ferida, aquela que está cansada. É assim que o diabo age com o povo de Deus. Mas o diabo quer derrubar o primeiro forte, ele quer derrubar o forte. Mas sabe o que foi eu meditando hoje, essa Deus falou comigo? Porque Amaleque foi por trás, porque mexendo os que estavam atrás, tirava a atenção do povo que estava na frente. O propósito de Deus era seguir na jornada. Amaleque queria atrasar a jornada. Amaleque queria com que os que estavam à frente retrocedessem. E muitas das vezes não é assim. Às vezes nós somos homens de Deus, mulheres de Deus, mas quando toca em alguma coisa que nós amamos, nós ficamos desestruturados. Esses dias eu vi um crente falando: ah, meu irmão, mexa comigo, mas se mexer com meu filho, eu vejo um bicho. Aí o crente professa um negócio desse, aí o diabo faz o quê? Vou armar uma artimanha para ferir o filho dele, só para eu ver um que é forte se desestruturando. O diabo é sagaz, é artimanhoso, ele é cheio de artimanhas. Mas Josué aqui juntou alguns homens e foi para a batalha, lá no vale, enquanto Moisés disse: eu vou subir para o cume do monte. Porque às vezes, irmãos, quando está acontecendo batalhas embaixo, tem momento da nossa vida que nós achamos que está em cima. Às vezes é batalhando lá, mas você está em cima. Sabe o que representa estar em cima? É quando você entra no secreto. É quando você vai falar com Deus. É quando você não desce ao nível de derrota, mas você entra no secreto, mesmo cansado, abalado, sobrecarregado, destruído, desanimado, mas você entra no secreto e tem uma convicção: o Senhor está lá, o Senhor vai falar comigo, o Senhor restaurará minhas forças, a guerra está instalada, mas eu vou buscar aquele que pode fazer o que eu não posso fazer. Às vezes tem guerra que não é para você descer e guerrear, é para você estar no secreto e orar. Amém, meus irmãos? Amém. Às vezes tem igrejas, irmãos, sai para evangelizar. Às vezes você não quer evangelizar, tem uma necessidade, beleza, mas entra no secreto, vai guerrear com os irmãos, vai guerrear em oração. Porque uma igreja que está unida, um povo que está vendo um propósito de Deus, os irmãos estão em guerra, mas nós estamos em oração no monte. Nós estamos entrando na presença de Deus, nós estamos cobrindo os irmãos debaixo de oração, nós estamos intercedendo por isso. Enquanto a gente intercede, Deus vai dando vitória, louvado seja o nome do Senhor. Às vezes é uma guerra no seu lar, no seu casamento, no seu filho, na sua vida, mas enquanto você está orando, enquanto você está com as mãos estendidas, as mãos representam medida de socorro, as mãos estendidas representam a dependência de Deus. As mãos estendidas representam que sua vitória não vem de baixo, mas ela vem do Senhor da glória. É isso que a gente se entende. E o texto diz, irmãos, que enquanto Moisés ficava com as mãos levantadas, o povo de Deus embaixo prevalecia, vencia. Mas quando Moisés abaixava as mãos, quem prevalecerá? Amaleque. Levantar as mãos, sabe o que? Eu já falei no início, em posicionamento. Diante das nossas guerras, nós temos que ter um posicionamento único. Se a gente viveu uma inconstância, a gente vence e perde. A gente vence e perde. A gente uma semana está alegre, uma semana está triste. A gente uma semana quer fazer a obra, uma semana a gente não quer mais nada com Deus. A gente uma semana está com vontade de ir para o culto, outra semana não estou com vontade de ir para o culto. E a gente começa a viver nessa gangorra, nessa inconstância. O nosso posicionamento precisa ser um diante de Deus. Porque enquanto nós se posicionamos da forma correta, onde houver guerra na nossa vida, o Senhor vai obrar vitória na nossa vida. Você crê nisso, meu irmão? Amém. E aí Moisés abaixava as mãos, porque as mãos pesavam. Pelo longo do tempo aqui, foi aproximadamente 12 horas que a guerra durou. 12 horas o povo impediu, foi até o pôr do sol. Imagina você ficar 12 horas com os braços estendidos. Fisicamente falando, é quase que impossível. E às vezes nós estamos assim, irmãos.
Às vezes a luta é tão grande, às vezes a luta se estende, como aquele texto lá de Davi e Saul, né? E houve uma longa guerra entre a casa de Davi e a casa de Saul. Às vezes a guerra é longa, e às vezes as mãos cansam, e às vezes a tendência é quando a gente abaixa as mãos, quando a gente perde a dependência, quando a gente perde a fé, quando a gente perde a esperança, o que estava sendo vitória se reverte em derrota. Enquanto nós estamos crendo que Deus está conosco, enquanto nós estamos com as mãos estendidas, enquanto nós estamos orando, jejuando, lendo a palavra, há uma fé gerada no nosso coração, há uma esperança. Deus vai continuar me sustentando, eu vou continuar me posicionando, e a vitória vai continuar sendo dada. Louvado seja Deus. Porém, quando a gente perde isso, igreja, quando a gente começa a perder a fé, Pedro, Senhor, é tu mesmo, manda andar sobre as águas. Jesus disse: vem, Pedro, vem. E Pedro começou a andar sobre as águas. Louvado seja o Senhor. Só que chega um momento naquele trajeto sobre as águas que Pedro começa a ver os ventos que era contrário, o mar estava revolto, e quando Pedro começa a olhar para aquilo que era dificultoso para ele começou a perder fé, ele começou a esmorecer, ele começou a baixar as mãos, e o que foi que aconteceu? Ele começou a afundar. E a Bíblia diz que ele clamou: Jesus, salva-me. Jesus salva ele, bota no barco, diz o quê? Homem de pequena fé, homens de pouca fé. Porque o que faz você prevalecer sobre a guerra, o que faz você prevalecer sobre a luta, o que faz você ser um servo resiliente, o que faz você ser um servo preparado para perseverar e permanecer, não é a estrutura física que temos, é a fé que nós depositamos em Deus. Aleluia. Glória a Deus. Quanto mais nós temos fé e depositamos fé em Deus e confiamos em Deus, nós prevaleceremos sobre as guerras. Louvado seja o Senhor. Mas se nós perdemos a fé, perdemos o amor pela palavra, perdemos o desejo de orar, ficamos acomodados porque tudo está bem, quando a luta chegar, quem vai prevalecer é Amaleque. E Amaleque tem prevalecido hoje na vida de muitos cristãos, infelizmente. Eu não sei quem está prevalecendo sobre a tua vida, se é Josué ou se é Amaleque. O nome Josué deriva do nome Jesus, significa salvação. Eu não sei quem está prevalecendo sobre ti, se é o Senhor, aquele que dá a vitória, ou se é Amaleque. O próprio nome Amaleque significa aquele que vem para destruir. Essa é a função de Satanás. Eu não sei quem tem prevalecido. Lembra do texto de Lamentação de Jeremias? Por essas coisas choro eu, porque se apartou de mim o Consolador, aquele que deveria restaurar a minha alma. E o que prevaleceu foi o inimigo, o destruidor. Quem é que tem prevalecido sobre a nossa vida? Quem? Enquanto eu e você estiver posicionado diante de Deus, nós prevaleceremos no vazio. Talvez você chegou aqui cansado, abatido, talvez suas mãos não estão conseguindo mais se erguer porque são pesadas, como o discípulo lá no monte de Getsemane, não conseguia orar porque os olhos estavam pesados. Às vezes estamos assim pesados, sobrecarregados, ociosos, tantas coisas, tantos afazeres, tantas preocupações, tanta responsabilidade, e esquecemos de não se posicionar diante de Deus. Porque o que vai me dar a vitória a mim e a você não é um posicionamento meramente diante do homem, mas é um posicionamento diante de Deus. O que vai fazer você vencer o pecado, vencer as tentações, vencer o desejo da carne, vencer a luta diária, é um posicionamento diante de Deus. Porque a minha vitória, a sua vitória, ela vem do Senhor da terra. E o texto diz que Moisés subiu para o monte do outeiro, o cume do monte, para o lugar mais alto, para falar com Deus. E nesse processo de mãos erguidas, Josué venceu com o povo. Mãos abaixadas, Josué derrotado. Como estão suas mãos? Como está a sua dependência a Deus? Como está a tua fé, tua confiança, tua comunhão? Como está a tua vida de leitura da palavra? Como está a tua vida de oração? Porque eu não conheço a sua vida de oração, nem me interessa, mas Deus sabe, e você sabe como ela está. Você sabe se realmente você tem um relacionamento com Deus em oração.
Você sabe se você tem realmente amado a palavra ao ponto de dizer: eu fico sem comer um dia, eu fico sem beber água, mas eu não fico sem meditar na lei do Senhor. Você sabe se é esse sentimento que age em você. Eu sei o que age em mim. Eu tenho que responder por mim. Eu tenho que analisar a minha vida e você tem que analisar a sua. Como está a nossa vida? Como está a nossa vida de oração? Como estão nossas mãos nessa última hora de guerra? De guerra contra as redes sociais, contra essa grande rede, contra essa grande teia que tem se expandido e tem prendido a muitos. Você já viu aqui uma teia de areia como é? Quem já viu? Já viu? Você sabe para que aquela areia faz aquela teia? Um dos propósitos é o que a areia faz uma teia, é para prender a sua vítima. Ela pega a mosca, ela pega o besouro, dependendo do tamanho da aranha, ela leva para a teia, encosta ali, tem umas que enrola a sua vítima com a teia e dali a vítima não sai mais. E infelizmente muitos estão enrolados, presos nessa grande teia chamada internet, redes sociais. É bom quando nós usamos para o que é bom. É bom quando nós usamos para a nossa edificação. Esse dia eu estou conversando com o irmão, dizendo: irmão, às vezes eu estou na correria em casa, não estou sem tempo de poder parar, é filho, é batalha, é o lar, é a responsabilidade, estou sem tempo de abrir a Bíblia, mas sabe o que eu faço? Eu boto a Bíblia em alto e passo o dia escutando. Glória a Deus, está ouvindo a palavra, está entendendo que precisa de manter relacionamento com Deus. Nós somos especialistas em dar desculpas. Não teve tempo, foi o trabalho, é o cansaço. Somos especialistas em dar desculpas. Somos especialistas. Porém, Deus não aceita desculpas. Deus quer prontidão. Deus quer mãos levantadas. Porque Deus sabe, enquanto suas mãos estiverem levantadas, a vitória só vai vir. Mas irmão, mas eu canso, tu às vezes cansou. Nós cansamos, realmente. Tem um momento que nós cansamos. Tem um momento, como Paulo diz, até desesperamos da vida. Tem momentos que estamos abatidos, mas não destruídos. Tem momentos que estamos abalados. Mas quando nós se encontrar assim, abalados, cansados, onde não há força para as mãos permanecer, pode ter certeza, Deus enviará recurso, louvado seja Deus. E havia recurso para Moisés, 2 homens, Arão e Hur. Arão e Hur subiu com um propósito, não de dividir, mas de contribuir, somar. Você acha que Deus colocou você na igreja para quê? Para dividir? Para contender? Ou para somar no povo de Deus? Você está vendo seu irmão fraco? Some na vida dele. Some, venha para somar, venha para ajudar. Meu irmão, suas mãos estão pesadas, estou aqui para te sustentar. Vamos orar junto, vamos jejuar junto, vamos pagar um preço junto, vamos chorar junto, porque junto nós alcançaremos vitória. Uma casa dividida não subsistirá, uma igreja dividida não subsistirá, mas um povo unido, um ajuda no outro, meus irmãos, grandes lutas serão travadas, mas grandes vitórias serão dadas pelo nosso Deus. É isso que nós temos que ter. Estava ali o auxílio de Deus. Arão e Hur colocaram uma pedra, Moisés sentaram, trazendo descanso, refrigério. E onde está seu descanso e refrigério, senão na pedra angular, na pedra de esquina, na rocha eterna, que é o próprio Cristo Jesus. Ele é o nosso descanso, Ele é a nossa estrutura, Ele é o nosso alicerce firme. Temos que estar edificados sobre Ele. Até o próprio Jesus carregando a cruz pesou. Deus não deixou ele sozinho. Deus enviou alguém. Se não serem eu, ajudaria a carregar a cruz. Porque quando está pesado, quando você não suporta, pode ter certeza, Deus vai enviar o escape para você levar a. E o que aconteceu? Aqueles homens levantaram a mão de Moisés, e a mão de Moisés estendida, Josué prevalecia. Louvado seja o Senhor. E Deus deu vitória ao seu povo. Esse texto é tão lindo, é tão profeta, ele aponta a tantos outros textos da Bíblia. No sentido de levantar as mãos para fazer a oração, como do salmista.
O próprio Senhor Jesus, lá no cume do monte do Gólgota, ele estava com as mãos estendidas. Ali estava uma grande guerra espiritual acontecendo, meus irmãos. Uma grande guerra. Não tinha Ur, nem tinha Arão, mas aquele escravo sustentava o Senhor da glória. E as mãos dele foram abertas, estendidas, porque embaixo havia pecadores, embaixo havia homens opressores, embaixo havia seus acusadores, embaixo havia uma guerra espiritual. Mas ele diz: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. O Senhor estava com as mãos estendidas, dando vitória a mim e a você. Louvado seja Deus. Hoje podemos glorificar e declarar: somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, porque as mãos dele foram abertas, as mãos dele foram erguidas e furadas para dar a mim e a você vitória. Vitória contra a morte, vitória contra o pecado, vitória contra tudo aquilo que fere a santidade de Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Permaneça suas mãos levantadas. Quando você cansar, Deus vai preparar alguém para te ajudar. E se não aparecer ninguém, humanamente falando, o Espírito Santo vai estar lá. Ele vai estar lá sustentando. Você tem um pai, você tem um filho, e você tem um Espírito Santo. Você tem um descanso do Senhor, você tem um refrigério do Senhor. Louvado seja Deus. E Deus deu vitória ao seu povo. Eu não sei se você é Josué, eu não sei se você é como aquele que está embaixo pelejando na guerra, eu não sei se você é como aquele que está em cima orando, jejuando, as mãos às vezes cansam. Eu não sei se você é aqueles que chega para ajudar alguém. Eu só sei de uma coisa: nós temos que ser alguém e algo do reino de Deus. Talvez não vão ser aqueles que estão em peleja, guerreando lá embaixo no vale, na sombra da morte, batalhando. Talvez você é aqueles que representam Ur e Arão, aqueles que chegam para ajudar. Talvez você represente Moisés, que está com as mãos cansadas, não consegue mais suportar, faltam as forças, faltou a fé. Eu não sei o que você é, mas nós temos que ser alguém. Nós temos que estar dispostos a ser alguém. Porque o mundo implanta uma ideologia, uma doutrina que nós temos que lutar para ter. O segredo é ter. Você é alguma coisa se você ter. Mas o Evangelho nos ensina a ser algo na presença de Deus, a ser discípulo de Cristo, a ser cidadão dos céus, a ser santo como é santo aquele que nos chamou. Em outra biografia de John Piper, ele diz que o Evangelho, a crucificação, o sacrifício de Cristo, não foi para nos tornar ricos ou para nos livrar de ser pobre, mas o sacrifício de Cristo, ele veio para nos livrar do fogo do inferno. Tem pessoas que pensam que o sacrifício de Cristo foi para nos livrar de sermos pobres financeiramente. O sacrifício é para nos livrar do fogo eterno. E para que a gente possa morar, como o irmão pregou aqui esses dias, acho que foi ontem, né? Morar com labaredas, mas em labaredas eternas na presença do Senhor. Amém, meus irmãos? Amém. Que nós possamos continuar com essas mãos erguidas, estendidas, que nós possamos continuar se posicionando, enquanto houver posição minha e sua que agrade a Deus, seu filho é vitorioso. Enquanto houver posição minha e sua dentro do nosso lar, o casamento vai ser restaurado, os filhos vão crescer na presença de Deus, o mantimento físico não faltará, as experiências espirituais serão em abundância, a salvação alcançará a minha e a tua casa, mas para isso precisamos nos posicionar. Amém? Amém. Porque enquanto as mãos estão estendidas, a vitória está descendo. Enquanto há clamor, enquanto houver dependência, enquanto houver súplica, enquanto houver fé, enquanto houver disponibilidade para fazer, é as mãos estendidas, Deus vai dar vitória ao seu filho. Amém? Jacó estava numa grande batalha fugindo de seu irmão. E chegou o momento que Jacó dorme com a sua cabeça sobre uma pedra. Ó, novamente a pedra ali. Ele sonhou uma escada.
descia e ligava do céu à terra ou vice-versa. Eu fico imaginando aqui esse Cristo, talvez Jacó, talvez ele entendia, eu não sei, é uma conjectura minha. Se vê essa escada, tem para mim subir. Que viu a escada, o propósito da escada é o quê? Mas só subir? O que estava para vir sobre a vida de Jacó, o propósito da escada não era para ele subir, era para algo descer. Quando nós estendemos as nossas mãos, algo do céu deve descer sobre a nossa vida. E aquela escada de Jacó representava, sabe quem? Profeticamente a própria pessoa do Senhor Jesus. Porque Ele é o único caminho, Ele é a única ponte, Ele é a única escada que liga o céu à terra, Ele é a única forma pela qual o homem pode voltar para a presença de Deus. Mas antes da escada levar o homem, a escada trouxe ele, para que ele possa dar condição de o homem subir para a eternidade. Deus quer enviar muito recurso do céu sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, mas temos que nos posicionar.